Tiago, então para a gente começar, vamos falar um pouco do Euclides da Cunha? Vamos lá. Então, quem foi Euclides da Cunha? Então, Moacir, o Euclides da Cunha, ele era jornalista também, né? Trabalhou como engenheiro de obras públicas do Rio de Janeiro. Inclusive, existem pontes que o Euclides da Cunha assina o projeto. O Euclides da Cunha tem algumas passagens interessantes porque ele era contra a escravidão, né? E também ele era contra a monarquia. Há um episódio específico, inclusive, que ele era do Exército Brasileiro, e aí chega lá uma patente alta do Exército em frente a todos os soldados que estavam ali, e o Euclides da Cunha havia combinado com todo mundo que eles iam derrubar ali a arma deles em protesto à monarquia. E quando acontece o fato, só ele derruba. O que acontece? Ele vai ser expulso do grupo armado, né? E depois, com a proclamação da República, com Deodoro da Fonseca assumindo o poder, ele é chamado de novo, e depois ele é expulso de novo, para passar essa passagem rápida, e aí, depois da segunda expulsão dele do Exército Brasileiro, ele é contratado pelo Estado de São Paulo, né, para poder ser lá um dos jornalistas, sendo correspondente no Rio de Janeiro. O contexto em que o Euclides da Cunha escreve esse livro. O Euclides da Cunha, ele é jornalista do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e o Moacir já tinha antecipado isso, quando Canudos, né, começa a ficar mais, vamos dizer assim, mais famoso, o arraial de Canudos começa a ficar mais famoso, atinge o Exército Brasileiro, atinge o Deodoro da Fonseca, lá no Rio de Janeiro. O que acontece? Eles enviam uma gama de 5.000 soldados e levam o Euclides da Cunha para cobrir, né, essa guerra, essa chacina que vai acontecer de fato. Só que o Euclides da Cunha, ele vai, como republicano que ele vai lá para poder escrever sobre um grupo monarquista que quer acabar com o governo da República, e ele vai para cobrir na perspectiva de quem vai contra o arraial de Canudos. Só que o que acontece é quando ele chega lá, ele vê que nada disso se configura, e ele volta falando assim: não, o que houve na Guerra de Canudos foi uma chacina, foi um massacre, a gente precisa denunciar. Então ele volta de lá meio que com outra visão sobre o que era o movimento do Arraial de Canudos. E a obra que o Euclides da Cunha fez se chamou Os Sertões. Essa obra é muito interessante porque ela tem 3 capítulos distintos, tem características de um relato jornalístico muito profundo, é uma das obras mais difíceis de se ler da literatura brasileira. E essa obra vai ser constituída com influências muito grandes do realismo, né? Vai fazer uma análise muito positivista, no sentido de retomar o valor científico de quais as causas que geraram a revolta de Canudos. Então ele vai fazer um capítulo chamado O Homem, um capítulo chamado A Terra e o outro chamado A Luta. E aí é muito interessante observar, Tiago, já na estrutura da narrativa dos Sertões, que quando a gente olha para o contexto de produção, a gente vê a vontade do Euclides da Cunha de mostrar que a terra influencia o jeito de o homem ser. Então, nesse capítulo A Terra, o Euclides da Cunha vai fazer um relato jornalístico muito detalhado sobre as condições do sertão, né? E aí depois ele vai mostrar exatamente como que esse sertanejo, no capítulo O Homem, esse sertanejo vai sobreviver diante desse contexto de secura, de miséria, que é um contexto que ele, como jornalista, estava vendo naquele momento o Brasil ignorar. E aqui a gente está falando de Nordeste, a gente nem fala de Norte. Eu acho que a literatura brasileira pouco fala do Norte, né? Então, da cintura para baixo, eixo Rio-São Paulo, o Sul depois a gente vai ver o Érico Veríssimo, tem algumas questões aí, mas para cima a gente não tem nada, né? É importante também destacar nesse capítulo O Homem, que há, gente, assim, até um certo espanto. O texto passa para a gente um certo espanto ao se deparar com o povo nordestino. Tamanha era o desconhecimento que se tinha do Nordeste. Você tem, repito, um eixo Rio-São Paulo, Minas, porém mais Rio-São Paulo ainda, sendo a referência do Brasil, e até a questão mesmo fenótipo, a expressão corporal. O Euclides da Cunha vai dizer que o sertanejo ele tem uma preguiça, parece que uma preguiça entranhada, mas que ele é antes de tudo muito forte, né?
Essa obra, como o Moacir já tinha colocado, ela vai trazer várias influências do realismo e naturalismo brasileiro, no que diz respeito a teorias científicas que são utilizadas lá, e o determinismo, por exemplo, geográfico é um deles, né? Como se a Terra fosse determinante para aquele comportamento humano. Pegando esse trecho que o Tiago falou, é muito interessante a gente ler para vocês observarem o tanto que a escrita do Euclides da Cunha é uma escrita rebuscada, é uma escrita influenciada por esses ideais mesmo que a gente pode falar, um pouco da escrita parnasiana, do realismo. Olha só, esse aqui é um trecho desse capítulo, O Homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. O que você poderia... O que a gente pode falar sobre isso, Tiago? Olha só que interessante. Ele fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, mas ele está vendo um sertanejo fraco, magro, esguio, né? Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. É uma crítica que ele faz ao povo que vive no litoral, né? E essa crítica é muito interessante. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Então ele vê um nordestino magro, né? Sertanejo magro. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Ou seja, ele é desengonçado. Então ele é uma pessoa que vive para sobreviver. Então esse é o contexto do homem sertanejo. E essa leitura que você faz agora e essa análise corrobora aquilo que eu tinha dito. Gente, é praticamente um estudo sobre o povo nordestino, aquele povo que mais sofre. Como assim um estudo? É porque não se conhecia esse povo de fato. O Estado, porque pensa comigo, o Euclides da Cunha, ele vai representando o Estado. O Estado, as elites cariocas, as elites paulistas, desconhecem quem é o povo nordestino de fato. Tá? Hoje é moda ir passar férias no Nordeste, mas até então a gente compreende que o povo nordestino era quase que um povo inexistente no cenário. Bem, então nesse último capítulo que o Euclides da Cunha vai trabalhar, ele vai falar basicamente da descrição da Guerra de Canudos. E a Guerra de Canudos foi um fenômeno muito extenso, não houve simplesmente uma incursão, foram 4 incursões. Quem era o líder do acampamento era um homem chamado Antônio Conselheiro, e ele era tido como um líder messiânico. Ele trazia uma mensagem de esperança para o povo, de sobrevivência naquele contexto de miséria do Nordeste. E esse acampamento foi sendo criado, foi crescendo, a ponto de incomodar o governo, no sentido de que, eles estão ameaçando o nosso poder. E por isso foram mandadas as incursões militares contra o acampamento de Canudos. E aí a gente vê que as 3 primeiras incursões falharam, porque o povo conseguiu resistir ao exército brasileiro. Somente na 4ª, onde foi enviado um grupamento militar extremamente volumoso e com armas pesadas, é que eles cederam, e esse verbo ceder, na verdade, é um eufemismo para todos eles morreram, foram assassinados, exterminados pelo exército brasileiro. E é uma história muito triste, porque eles estavam simplesmente se organizando em modo de sobrevivência. E foram exterminados porque aparentaram ser uma ameaça ao governo. A gente vê que, infelizmente, essas histórias se repetem de tempos em tempos na história do Brasil. Esse trecho que o Moacir descreve... Porque eu tô preocupado aqui também, gente. A gente às vezes está falando do livro e parece que ele é mais um retrato histórico do que literatura. Mas esse livro ele tem várias passagens bastante literárias, né? Com carga alta de emoção, de expressividade. Essa cena, por exemplo, do final da guerra, né? Euclides da Cunha vai tratá-la de uma maneira bem literária, praticamente uma questão imagética, a gente consegue até ver a cena. Ele relata que restaram somente 4 homens, né? Um senhor, 2 adultos e, se eu não me engano, uma criança. E de frente a eles, assim, né, 5.000 soldados fortemente armados. O que ele quer passar com isso? Que essa grande fake news, vamos dizer assim, né, já que nós estamos em tempo, de que o Arraial de Canudos era um grupo separatista que queria, tomar o Brasil, na verdade era só uma construção elitista contra um povo
que só queria ter o seu direito de plantar, o seu direito de comer, porque o Arraial de Canudos ele tinha uma constituição própria de economia, de produção de alimentos, né? Eram mais de 5.000 casas, se eu não me engano, 20 mil pessoas distribuídas dentro do Arraial. E o que esse povo queria, na verdade, era só o seu direito de plantar, fazer com que a terra cumpra o seu papel social, né? No Estatuto da Terra de 1960, por exemplo, isso vai ser discutido, a terra para cumprir sua função social, que é a dar alimento das pessoas, dar sobrevivência, e essas pessoas não tiveram direito a isso, porque foram dizimadas de fato. Exatamente. Então, gente, para também ficar de forma didática, para a gente compreender como que a crítica, no geral, coloca o Euclides da Cunha dentro desse período pré-moderno, desse grupo passadista, a gente pode falar, quais são as características que prendem Euclides da Cunha à literatura mais clássica? Principalmente o rebuscamento do texto dele. Ele tem uma linguagem extremamente rebuscada, ele traz características ainda de escolas literárias anteriores, como a gente já falou aqui, de um cientificismo que passeia dentro da obra dele. Mas por que o Euclides da Cunha já é, por exemplo, considerado um autor moderno? Porque o livro dele vai tratar do regionalismo, tá? Extremamente importante, porque a geração de 30 vai escancarar, de fato, essa questão regionalista dentro do modernismo, e ele já antecipa essa discussão de certa forma. Mas não é o mesmo regionalismo, por exemplo, que a gente via no romantismo, né? Lá um regionalismo mais como um cenário, não trazendo os problemas sociais de fato. Então, só para deixar de forma didática, que o Euclides da Cunha antecipa discussões regionalistas, de crítica social, de denúncia social que o modernismo vai fazer, mas ao mesmo tempo ele ainda está preso a uma linguagem muito rebuscada, que é uma das características, por exemplo, que o modernismo vai não levar tanto em consideração, e em alguns momentos, inclusive, vai denunciar essa linguagem muito rebuscada. Tem uma outra questão, Tiago, que é muito importante da gente falar sobre essa característica literária da obra do Euclides da Cunha, é que o tempo todo na obra dele, ele usa comparações, usa metáforas, ele usa de uma linguagem figurativa para tentar fazer com que o leitor possa ver o que está acontecendo. Então, quando ele descreve o sertanejo, por exemplo, ele faz uma intertextualidade com Quasimodo, né, que é um personagem da literatura francesa, da Corcunda de Notre Dame. Sim. Então, ele sempre está resgatando algumas formas de você criar imagens. Né? O texto jornalístico ele não tem esse objetivo. O Perfeito. Texto jornalístico ele simplesmente trata de mostrar a informação. E o Euclides da Cunha não. Além de colocar o relato, ele tem toda a construção da imagem. E essa construção da imagem é o que faz com que o texto dele também possa ser caracterizado como um texto literário. Perfeito. Então, gente, você tem um pouco de Euclides da Cunha, um pouco da obra dele, Os Sertões. Não tem como a gente se debruçar aqui muito sobre ela, para não ficar tão grande o nosso material. Mas é isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo podcast.